Está de volta com mais um episódio. E hoje estamos em ritmo de preocupação, de festa, de One Piece, de futebol, não sei. De jogos eletrônicos, talvez? Às vezes, né? Às vezes. Às vezes você tá lá, distraído, tentando viver a sua vida e acontece um jogo eletrônico, né? Na sua frente e você acaba entrando nesse fascinante universo que a mente humana criou. Mas antes da gente entrar nos assuntos aqui, que são os assuntos, os finalmente, né? Eu quero saber como está o meu amigo Cardoso, que tenho certeza que acabou de ser atingido por notícias que o impactaram. Como você tá, Cardoso? Pô, moleque, hoje o bagulho tá muito doido. Compra da EA, Game Pass dobrando de preço, o bagulho tá daquele jeito. O negócio é o seguinte, o negócio é parar de jogar videogame mesmo, cara. Não tem mais jeito não, porque não tá dando, não tem como. Sabe qual é o foda, cara? É que se eu for parar de jogar videogame, eu vou ter que fazer outra coisa, né? Então assim, você vai acabar ocupando seu tempo naturalmente com outras coisas. E aí tá rolando essa parada aí em São Paulo, das bebidas lá que estão infectadas com metanol. Metanol, que tá matando gente, cegando gente, o caralho a quatro. Aí ontem à noite, eu tava com visita aqui em casa, estávamos todos conversando, e aí saiu a matéria de que em Pernambuco tiveram casos de pessoas que tiveram contato com essas bebidas que foram, não sei como é que é o nome, contaminadas, né? Acho que é isso, pela essa parada aí. E aí agora tá um alerta, né, de que, tipo, a distribuição dessas bebidas podem estar não apenas em São Paulo, e nem em Pernambuco, mas sim no Brasil, né? Não sei até onde foi isso daí. E a princípio a cerveja não tá envolvida, mas eu confesso que eu tô com um pouco de medo, assim. Então, se eu não posso jogar videogame e eu não posso beber, o que me resta, Marcelo Vinícius? Cara, o que te resta são aqueles caras que são degustadores de vinho, que eu esqueci o nome disso, enólogo, não é? Não sei. Sommelier, que te dão uma garrafa que foi lacrada, fechada em 1412, e aí você tem a total garantia de que ela não está contaminada com o metanol paulistano. Sabe o que me deixa puto dessa história? Matéria jornalística falando, a galera tá passando mal, a galera tá contaminada lá, e ninguém fala qual é a porra da bebida, qual é a porra do bar que tá vendendo. Isso ninguém fala, tá ligado? Mas você acha justo, Cardoso, que uma grande distribuidora de bebidas alcoólicas tenha prejuízo por matar pessoas? O jornalismo não pode se comprometer a esse ponto. É verdade. Mas eles estão começando a chegar nos bares. Parece que fechou um em algum lugar de São Paulo que eu não me lembro agora. Hoje de manhã. Com certeza sei lá, na Vila Madalena. Provavelmente. Itaim Bibi, sei lá. Hoje a gente tá gravando esse programa aqui no dia 1º de outubro. Aí hoje, 11 horas da manhã, eu vi uma notícia aqui de que um bar aí teria sido interditado por conta dessa parada aí. Acredito que quando esse programa for ao ar, isso aí vai andar um pouco mais. Cara, agora eu vou falar mal de São Paulo, não tem como. Esses bares, tipo Vila Madalena, Pinheiros, Fradique Coutinho, etc., você paga tranquilamente R$35 numa caipirinha, pra mais, assim, pro bagulho vir aguado, podre, ruim. E o bar, ele é todo gentrificado com nome de boteco. Tipo, Bar do Sujinho, Podrão do Roberval. Ô, Marcelo. Barco Frouxo. Velho, Marcelo, diga. Existe um bar em São Paulo, não vou dizer qual, que os caras colocaram areia de obra no bar e cadeiras de praia pra galera ficar sentada lá, no meio de São Paulo. Pra fingir que a galera tá tomando cerveja na praia. Cara, é horroroso. Então, assim, é foda, tá ligado? É complicado. É muito triste. Quero saber o que o Daniel acha disso. Assim, eu acho que a cidade de São Paulo, ela tá um nível muito acima no quesito passar vergonha, assim. Com todo respeito ao meu amigo Marcelo Vinícius aqui, quando é pra passar vergonha, eles passam assim, mas é de um jeito que é inacreditável, sabe? Não é que os outros lugares também não passem, assim, tipo, passa, mas... Rio de Janeiro não passa vergonha. Acho que de vez em quando, né, cara? Faz umas besteiras. Passa não, meu, passa não. Só passa vergonha com os bolsonaristas insuportáveis então, e tal, mas de resto é de boa. Mas passa, né? A Barra da Tijuca é um lugar onde a vergonha converge, assim, né? Tipo... É verdade. Mas aí o governador de São Paulo é o Tarcísio, né? E fica complicado. Foram pegar o pior carioca. Exato. Pô, cara, mas é um plano. O Tarcísio é um plano dos cariocas pra acabar com São Paulo. Eu tenho essa teoria. Vocês têm a aura de se orgulhar das piores coisas. E eu não digo isso como uma crítica, é um elogio. A criminalidade, governador preso, desgraça, destruição, guerra, vocês falam, aqui é Rio de Janeiro, caralho, é isso mesmo. O paulistano, ele está fadado a ficar constrangido, porque a gente tem bar com areia de obras. Então, mas, pô... Eu prefiro um Rio de Janeiro do jeito que ele é caótico pra cacete do que alguém meter um praia paulistana pra uma praça que tem no meio de um monte de prédio e que tem areia de obra, né? Eu acho que é mais justo. Isso é verdade. O que me deixa triste é que tem várias São Paulos, né? Eu vou meter esse papinho. Eu
cresci no extrema zona norte, assim, quase Guarulhos, quando eu chego nesses lugares, tipo, Butantã, Vila Madalena, etc., pra mim eu sou turista, eu tô me sentindo em outra cidade. E agora que eu tô morando no centro, aqui eu sinto que tem muito mais descendentes ou nordestinos do que essa galerinha Faria Limer. Então, sei lá, é uma efervescência cultural bizarra que dá pra você ser paulistano e odiar São Paulo, ao mesmo tempo amar São Paulo, ao mesmo tempo ser indiferente a São Paulo, tudo numa coisa só. Mas enfim, a pauta não é São Paulo, né? Não, mas eu preciso fazer uma tréplica aqui ao que o Marcelo falou sobre o carioca amar o crime ou fazer a vista... Amar o crime. É que assim, mano, São Paulo não perde em nada pro Rio de Janeiro em questão de criminalidade. E segurança não perde em nada, mano. Ô, Daniel, o meu carro não tem ar-condicionado porque é um carro velho, lindo, mas é um carro velho. Eu tenho que andar com a porra da janela fechada porque o vagabundo rouba tudo, cara. Aqui pela janela do carro, é o inferno. Porque o trânsito não anda, né? E aí a galera rouba tudo. Se tiver um prendedor de cabelo, a galera vai roubar o prendedor de cabelo, tá ligado? Não, é foda. Eu acho que assim, é que existe uma grande falácia de que São Paulo é um lugar mais seguro, de que... Não, porque aqui o crime pelo menos é organizado. Mano, eu sei lá, meu irmão, assim, sinceramente. Não, eu não acho mais seguro. Eu acho que o paulistano médio é um tremendo de um mané. E o arquétipo, né? Não tô falando de pessoas específicas. O arquétipo do paulistano médio é um tremendo de um mané. Um tremendo do mané. E o arquétipo do carioca é um cara que sabe se virar em meio ao caos. Então, o paulistano fica... Ai, está inabitável o centro de São Paulo. Enquanto eu sinto que o carioca é mais... Pô, vamos pras cabeças, sabe? Entendi. A gente começa a falar de São Paulo, eu fico emocionado. Tá bom. Bom, o que importa é que a nossa Nintendo segue salvando a nossa saúde mental. Porra, aí tu quer me fuder, né? É que, ô Cardoso, muitos não entendem a pauta filosófica por trás disso que eu acabei de dizer, entendeu? É um misto de coisas construídas com um misto de tradição com tecnologia e valores embutidos. Então, com essa mensagem, eu tenho que perguntar se o Marcelo está bem, né? Porque é bom perguntar para as pessoas se estão bem. Você tá bem, Marcelo? Cara, 15 minutos de gravação pra perguntar se o cara tá Eu bem. vou ser breve, eu tô bem. E, inclusive, uma correção importante, em algum episódio passado, 5 episódios pra trás, eu falei que eu tava ansioso pelo solstício de primavera, e na verdade era o equinócio, que já veio, então tô muito feliz. Eu sei que milhares de pessoas me ouviram falar errado sobre o equinócio e ficaram desconfortáveis, então fica aí a correção. Caralho, isso tem muito tempo já, cara. Cara, tem muito tempo. Não acredito que ele ficou com isso na cabeça. Tem, tipo assim, umas 4 semanas já. Cardoso, você é a última pessoa que pode falar sobre coisas que ficam na cabeça e as pessoas ficam repetindo. Você é a última pessoa. É que citaram no grupo secreto. Eu fui corrigido no grupo secreto, vocês viram? Eu vi. Acho engraçado que o Marcelo ele só abre o grupo secreto quando alguém cita ele ou quando ele é corrigido, né? Exatamente. O homem não aceita errar. verdade. Não. Eu não errei, eu apenas fiz uma provocação. Uma provocação filosófica. Platão faria o mesmo. Eu jamais falaria isso. Fez isso diariamente. Bauhaus faria isso. Caralho, vocês viram um bagulho? Um corte que viralizou do Karnal dizendo que ele foi convidado pra ser presidente? Não, do nada. Foda. É que eu passei por isso hoje, mas cedo. Me manda aí depois. Vou mandar pra vocês. Pra eu depois. demorar 3 semanas pra ver. Exatamente. Tá bom, foda-se. Vamos partir pros finalmente, que no caso é começar o podcast. É o começo do episódio. Queria mandar um abraço pro meu querido amigo Starboy aí, depois dessa breve introdução. Exatamente. Estamos aqui hoje para falar de videogame, estamos aqui hoje para falar de skate, o novo skate aí que o Cardoso andou jogando bastante nas últimas semanas, né? Acho que já tem semanas já que ele saiu. Nos últimos meses, na verdade. É porque você tava no acesso antecipado, né? Eu tava no acesso antecipado do acesso antecipado. Isso aí. Vamos falar também de Baby Steps, que, se eu não tô enganado, é o último lançamento aí da Devolver. Eu não sei se saiu alguma coisa depois disso. Talvez na data desse episódio tenha saído já. Mas, de toda forma, é um lançamento recente. E vamos falar um pouquinho também do novo FIFA, né? O EA FC 26, mas que a gente continua chamando de FIFA. Desculpa, EA, não tem como. Vai ser sempre FIFA. Mas é isso. Dá um recado rápido aqui, Cardoso, pra galera conferir esse primeiro link que tá aqui na descrição, que ele é um mistério. Quando você clica nele, você vai descobrir uma coisa fantástica. É como se fosse um portal de conhecimento, um portal que vai te dar a possibilidade de você descobrir coisas novas, fascinantes e que vão trazer alegria, conhecimento e levar sua mente pra um espaço elevado. Concorda comigo, Cardoso? Tu tá abrindo uma seita? Descubra clicando no link. É, olha aí. É, tá vendo? Então vai lá, clica lá. A seita que dói menos? É. Exatamente. Gostei. Clique nesse link aí e depois vocês contam pra gente o que tinha nesse link aí. É um link misterioso. R$2
reais ou um link misterioso? Nesse caso eu prefiro dar Bora lá, bora falar de videogame. Bora. Bora começar a falar de skate, Cardoso? Bora. Eu sei que a gente tem muitas coisas pra falar aqui, né? Afinal de contas, nos últimos dias, na semana passada aí, saiu uma notícia um tanto quanto perturbadora, né? Sobre essa possível venda da EA, que ainda não se concretizou, né? Concretizou, na real. Só que ela demora pra ser terminada, né? Mas, tipo assim, o acordo já aconteceu. Mas ela pode... É tipo quando rolou a compra da Blizzard lá, né? Mais ou menos, porque, tipo assim, no caso, a EA vai se tornar uma empresa de capital privado, né? Porque agora ela é uma empresa de capital aberto e ela vai se tornar uma empresa fechada e tal, particular. E eu não acho que passa por uma coisa de monopólio, como teve o lance lá do FTC, porque esse fundo que vai comprar a EA, eles não têm outros ativos de videogame a não ser coisas de esportes e tal. Então acho que não entra muito nesse balaio do monopólio como entrou com o Xbox. Mas vamos chegar lá. Vamos começar falando um pouco sobre o jogo, então. Acho que você pode elucidar a gente, né? Do que se trata esse novo skate, cara? Cara, o novo skate se trata de uma nova entrada na franquia. O último skate que tinha sido lançado foi o Skate 3 em 2010, ou seja, tem 15 anos aí que a gente ficou sem nenhum jogo novo. Ele, diferente do Skate 3, e aí pra já entrar nas polêmicas do jogo e tal, ele não é um jogo single player, ele foi feito, moldado e pensado pra ser um jogo como serviço multiplayer, e hoje ele foi lançado como Early Access, né? Ele ainda não é o jogo final. Então, eles fizeram um programa que foi super interessante, que foi o programa Insider, que foi o programa que eu participei. Eu pude ter acesso a algumas builds anteriores do jogo, a essa que tá agora pra galera jogar há meses atrás, então tem uns 4 meses ou 3 meses mais ou menos que eu tô jogando o jogo. A build que eu joguei lá no começo, ela é bem diferente da build que tá agora. E acho que a ideia um pouco deles é fazer com que esse Early Access seja a comunidade de skate construindo o jogo junto com ele, sabe? Então eu acho que o jogo vai passar um bom tempo em Early Access antes de ser lançado. Ele ainda está em Early Access? Ele foi lançado como Early Access. Certo. E nesse momento ele ainda está em Early Access. Sim. Entendi. E aí pra falar um pouco, tipo, de novidade, como ele é um jogo pensado pra ser um jogo contínuo, um jogo como serviço, um jogo que você vai ter um acesso ali todo dia, primeiro que ele é um jogo free to play, então qualquer pessoa ali pode jogar, testar e tal. Ele tem um formato de missões diárias, que são as missões, tipo, que todo dia mudam. E aí todo dia que você entra lá no jogo, você tem mais missões pra fazer. E aí as missões, você tem vários modelos, você tem um modelo de missão mais maluca, que você tem que pular de um prédio, entrar numa rampa e sair voando, que nem um maluco, como você tem missões mais, tipo, pé no chão, de skate street, assim. Então, eu acho que agrada todo mundo, assim, tanto o cara que quer uma jogabilidade mais realista, quanto o cara que quer uma jogabilidade mais viajada também. E aí você tem um fator que são as missões diárias, que são, tipo, sei lá, faça tal manobra 10 vezes, faça uma quantidade de ponto no lugar X. Então, tipo assim, tem essas missões que são diárias, essas missões dão uma moedinha do jogo. Vou chegar lá na moedinha do jogo. E também tem as missões semanais, que toda terça-feira elas atualizam, que é também essas missões, tipo assim, de fazer tal coisa, tal manobra. Elas são missões um pouco mais complexas, e elas dão, tipo, mais moedas do que a missão diária. E aí, pra que vocês usam essas moedas? O jogo se passa numa cidade fictícia chamada San Vanderstam. E aí, dentro dessa cidade, ela é separada por 4 áreas. Dentre elas, 3 já estão abertas, estão com atividades, e uma ainda tá por vir. Você pode ir pra lá, mas ela não tem nenhuma atividade nessa área. Então, eu imagino que seja uma coisa que eles vão lançar com o tempo, já que o jogo tá em Early Access. Cada uma dessas áreas, você tem um ponto central, que é uma loja. E aí, nessa loja, você gasta esses pontos que você ganha no jogo. Como é que você gasta esses pontos? E aí vem uma parte de um pouco da polêmica, que eu até agora não entendi por que virou uma polêmica, mas enfim. Nessas lojas, você abre umas caixas, como se fossem umas loot boxes. Só que nenhuma dessas loot boxes é paga. Todas essas loot boxes é com o dinheiro que você ganha fazendo as missões do jogo. E aí você abre essa caixa, e essa caixa tem roupinha, tem roda, truck, deck, tem tudo ali pra você, tipo, customizar, pra mudar seu boneco, mudar seu skate, mudar o seu banner do online ali e tal. E aí você vai, tipo, gasta essa moedinha aí nessas loot boxes e você ganha esses itens. Você sabe o que tem em cada uma dessas caixas. Então, tipo, você tem uma tríade ali de, sei lá, 15 itens por caixa. Então, toda vez que você abrir aquela caixa, pode ser que você consiga um daqueles itens que tá ali. Você consegue
ver os itens. E essas caixas não são infinitas, chega uma hora que elas acabam. Mas qual foi a polêmica? A polêmica é que as pessoas falam assim, o jogo tem loot box e é uma merda, tá no seu só que, tipo assim, não é uma loot box paga, tá ligado? É uma loot box. Mas você tem como comprá-lo, essa caixa? Não. Não tem como comprar com dinheiro de verdade? Não tem como comprar com dinheiro de verdade essa caixa. Você só tem como comprar com o dinheiro do jogo. Mas você tem como comprar o dinheiro do jogo com dinheiro de verdade? Não. O dinheiro que você compra com dinheiro de verdade é o dinheiro pra loja específica de itens premium. Então, tipo assim, os itens premiums é tudo roupinha, skin, roda de skate, shape, são essas coisas que são específicas do premium. É como se fosse o Fortnite. O Fortnite, se você compra o passe ali, você vai ter acesso a algumas roupinhas, algumas coisas, e nem de graça você consegue certas roupas. E você tem as roupas lá que são pagas, as skins que são pagas, as skins que são de evento e tal. Então ele é bem separado. Existe a loja de coisas premium, existe a loja do jogo. Então assim, pra pessoa que quer só jogar free to play e não quer gastar dinheiro, cara, tem um monte de roupinha legal que você consegue no modo free to play, sabe? Você não precisa gastar dinheiro pra ter umas roupinhas. Lógico, se você quer uma roupinha mais legal, por exemplo, eu tenho a skin da morte, que meu personagem, tipo, é a morte. Essa eu paguei e aí é isso, tá ligado? Agora, tem como você customizar muito seu personagem sem gastar dinheiro. Então eu achei que nessa parte a galera deu uma viajada um pouco, assim. Uma coisa, e uma grande reclamação da galera, sim, o jogo é 100% online, você não tem como jogar ele offline, ele não tem modo offline, tudo é 100% online o tempo inteiro. De primeira, eu me incomodei um pouco com isso, porque, sei lá, Skate 3 era uma experiência, tipo, muito offline, que você podia jogar, tipo, sem conexão com a internet e tal, que funcionava de boa. Mas assim, depois de um tempo, mano, sei lá, todo mundo tem seu PlayStation 5 conectado na internet. Tipo, eu penso muito, tipo, beleza, no dia que acabar a internet aqui, aí beleza, eu não vou jogar, só que, tipo, o tempo que eu passo sem internet é muito pequeno, no PlayStation 5, principalmente. Então, tipo, pra mim não faz muita diferença, sabe? Tipo assim, se é 100% online ou se não é, tipo, pra mim isso não muda muita coisa. O que eu acho legal de ser 100% online é que, se você tem amigos pra jogar, é muito legal você fazer as missões junto com as pessoas, é muito legal você dar rolê de skate junto com as pessoas. E outra que, tipo assim, o fator online, eu acho que ele me faz crer que o jogo vai ter mais conteúdo ao longo do tempo. Porque o Skate 3, se você for levar em consideração, uma hora ele acaba. Porque ele é um jogo, tipo, single player ali, com história, do começo ao fim e tal. Então eu acho que ter um fator 100% online ajuda a gente a ver mais futuro pro jogo, sabe? Tipo, e não que o jogo vai acabar e vai ficar 15 anos sem ter um novo. Mas tem como você tá online sem tá interagindo com outros bonecos? Tem como você jogar totalmente sozinho. Então... Só que ele é online. Ele funciona online, só que, tipo assim, você pode fazer todas as missões que você quiser sozinho, você não precisa estar jogando com ninguém e tal. Pode fazer o seu rolê. O contraponto dessa parada, foi uma coisa que eu até levantei na época do Diablo, o Diablo 4, que também é totalmente online, é que quando você tem uma franquia que ela não nasceu como um jogo online, tipo, sei lá, o Overwatch, por exemplo, é um jogo 100% online desde a sua raiz, né? O Skate, ele é um jogo que não era. E aí a sequência, ela é totalmente online. Você olhando de um ponto de vista positivo, como você falou agora, você espera que a longo prazo, né, com o tempo, esse jogo vai ser sempre alimentado e cada vez mais vivo. Por outro lado, se ele flopa, se as pessoas começam a dropar o jogo, a expectativa é de que o jogo vai deixar de existir em algum momento, né? Porque se os caras começam a ver que não tem tanto dinheiro entrando mais, que aquilo ali não dá mais tanto retorno, ainda mais numa época que a gente vive que tem estúdio fechando o tempo inteiro, assim, né? Por coisa pouca, por muitas vezes. E aí você pensando nesse cenário, eu acho que, tipo, beleza, se o jogo é um fenômeno, ótimo. Mas se ele não é, eu talvez ficaria um pouco preocupado, sabe? De talvez ele não existir daqui a, sei lá, 2 anos, sabe? Eu entendo, mas, por exemplo, o Skate 3, a única maneira de você acessar ele é ter um Xbox. Então, tipo assim, essa coisa do, ainda tá disponível e tal, é meio confusa, né? Porque esses jogos não são portados pra plataformas mais novas e tal, então... mas assim... Sei lá, eu acho meio... Ficar apostando pro mal antes de até jogar o jogo, assim, eu acho que tem muita gente fazendo isso, sabe? Tipo assim, já pegando o ranço do jogo só porque o jogo é 100% online. E eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda, porque assim, se você parar pra jogar, você vai ver que tudo que, tipo, tinha no Skate 3, ou em alguns outros skates, tá lá também, sabe? E além de tudo, o jogo tá em Early Access, então tem muito conteúdo pra ser lançado, tem muita coisa pra sair, então... Eu tô vendo o ceticismo da galera e eu entendo, porque tem muita galera saudosista e tal, só que eu acho que só saudosismo não segura uma franquia, tá ligado? A questão é, tipo, eu perguntei se dá pra jogar sem interagir com os bonecos e tal, né? Aí você falou que sim. O que eu não entendi é se tem alguma coisa que justifica ele ser 100% online. Porque, por exemplo, comparando com Elden Ring, Dark Souls, você tem online
o próprio Death Stranding, e o online complementa a experiência, né? Mesmo o jogo sendo single player, mas você tem como jogar sem. E aí você consegue imaginar esse skate sendo jogado offline? Ele funcionaria? Cara, ele tem uma estrutura de história, de missões ali, mas ela é muito curta. E a maior parte das coisas, as missões diárias, missões semanais e etc, tudo é online, sacou? Entendi. Então, tipo, eu não vejo ele estruturalmente como um jogo que funcionaria das duas formas. É polêmico, mas eu acho, sei lá, eu acho que é justificável, assim. Se a experiência que os caras estavam visando era mais dessa comunitária, das missões diárias e tudo mais, dá pra entender. Aparentemente, ele é pensado como um jogo por serviço, né? Não, ele é um jogo como serviço. Sim. Então, naturalmente, vai ser online, o ecossistema do jogo. Vai depender disso, né? Porque, tipo assim, pelo que eu tô entendendo, se a história dele não é o forte, né? Tipo, não é tão longa, não é tão... Não, a história dele funciona quase como um tutorial, basicamente. Pra você aprender a jogar, saca? Sim. Então a intenção dele mesmo é girar em torno dessas missões, né? Dele ser alimentado como um jogo por serviço mesmo, né? Como a maioria funciona. Exato. E aí tem uma parada maneira do jogo que, tipo assim, dentro do mapa, nos 4 lugares, existe um lugar específico que muda a cada estação, ou cada semana. Enfim, tem um tempo estimado lá que toda vez que você entra no parque, você vê o tempo que ele vai mudar. E eu acho que isso pode ser muito interessante no futuro pra, tipo assim, eles colocarem parques reais de skates ali, ou parques feitos pela comunidade, fazer campeonatos, tipo, especificamente nesses lugares. Eu acho que tem muito espaço pra fazer coisas legais, sabe? Porque um dos problemas pra mim, assim, tipo, agora que eu tô com, sei lá, mais de 60 horas de jogo, é que, tipo assim, às vezes eu quero jogar mais, mas, tipo, depois que eu já termino as missões diárias, ou as missões semanais e tal, eu fico meio tipo, beleza, vou ter que esperar até amanhã pra jogar. E um dos fatores desses jogos como serviço é ter modos ali que te prendem. Sei lá, o Fortnite, por exemplo, que eu vira e mexe eu tô jogando. Tu termina uma partida, você, tipo, já pode começar outra e ele, tipo, esse looping, ele é infinito. No skate, você pode ficar, tipo, ali de free skating pelo mapa, ouvindo música e tal, é maneiro, mas, tipo, eu acho que falta um desafio que seja infinito, sabe? Tipo assim, que você termina o desafio e você começa de novo, sabe? Então eu acho que falta um pouquinho disso ainda. Mas eu tô na esperança de que com o futuro aí, com as atualizações, eles vão pensando nisso. Uma coisa que é legal é que toda vez que você entra no jogo, você pode escanear um QR Code lá e responder as perguntas. Tipo, eles mandam perguntas por e-mail direto e tal. Então eu acho que eles estão muito interessados, tipo, na opinião do público sobre o jogo pra poder construir esse jogo junto com a galera. Eu acho que isso é muito importante. Acho que como ele já tá sendo, entre aspas, vendido aí como um jogo que tá em Early Access, né? Naturalmente, a expectativa é que ele vai cada vez ficando mais apurado, né? Esse fator aí das missões, nesses detalhes, pra manter o engajamento da galera. E é interessante que acho que você não falou, mas ele é um jogo de graça, né? Eu falei, pô. Tá. Mas sim, ele é um jogo de graça. Qualquer um pode ir lá testar. Ele tá, tipo, na Steam, PlayStation. Se eu não me engano, ele tá nos consoles antigos e tal. Tipo, PlayStation 4, Xbox One e tal. Mas ele só não tá no Nintendo Switch ainda, mas eu imagino que em breve eles colocam lá. Mas ele é free to play. Você pode jogar 100% sem pagar nada. E é interessante lembrar também que, pelo menos no PlayStation, eu acho que no Xbox também, jogos que são free to play, você não precisa ser assinante da PS Plus pra conseguir jogar online. Não sabia. Por exemplo, Fortnite, Overwatch, esses jogos que hoje são 100% online, né, e que são grátis, eles não exigem o uso da PS Plus. Diferente de um FIFA, por exemplo, que é um jogo pago e tal, e que tem recursos online. No caso do FIFA, você precisa pagar a assinatura pra acessar os recursos online dele. O próprio Diablo também. E aí entra até um problema, mais uma vez, do Diablo, mas enfim, só citando aqui brevemente. Eu não sei se você comentou, mas qual que é o objetivo, assim, como que você compete? Porque, você faz as missões e você pode melhorar seu boneco e tudo mais, que é uma coisa que eu, por exemplo, já acharia bem divertido. Não, a melhora é só visual. Mas enquanto, sei lá, o seu personagem tem algum ranking online, tem alguma coisa nesse sentido? Não, é só o desafio pelo desafio. Pela magia da arte do skate? Exato. Não tem uns rankings com uns amigos, assim? Não. Tem como você, tipo, duelar com as pessoas, né? Você coloca uma bandeira de duelo lá, e aí as pessoas que aceitarem, tipo, você coloca lá as regras, 2, 3 minutos e tal, e aí, sei lá, quem fizer mais ponto vira o vencedor do duelo e tal, mas é um negócio muito amistoso, assim. Entendi. Não tem nada competitivo,
nada assim. Por enquanto, né? Não sei como é que vai ser no futuro. Justo. Mas sabe o que eu acho legal? Não ser tão competitivo e ser mais o rolê pelo rolê, porque eu acho que é mais, tipo, a cultura do skate mesmo, assim. Lógico que existem competições do skate, existe, porra, medalha de ouro, sei lá o quê. Mas eu acho que no fim, tipo, o espírito de comunidade, de família, tá todo ali, sabe? Que eu acho que é mais importante ainda. Justo. Eu até vi você comentando, né, Cardoso, sobre a parada dos bugs do jogo e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes de falar sua opinião final, assim, sobre o jogo. Cara, assim, bug em skate é um assunto engraçado pra mim, porque uma coisa que rolou muito com o Skate 3 é que, assim, o jogo poderia ter morrido lá em 2012, sei lá. Só que o jogo continuou se mantendo ativo durante muitos anos, principalmente nos últimos anos, últimos 2, 3, 4 anos, assim, muito pelos os desafios insanos que a galera fazia no Skate 3. Vocês já devem ter passado por isso, assim. Tem um que é até engraçado, que toca a música Even Flow, e aí tem um cara meio de Jesus, assim, sabe? E aí ele faz uma pose de crucifixo, assim. Vocês já viram esse meme? Uhum. Eu já vi aquele do skate, só que apenas com manobras que eu já sei. E aí são as coisas mais absurdas e impossíveis da história da humanidade. Exato. Então, tipo, o jogo se manteve muito ativo por essa comunidade que fazia esses desafios completamente insanos, tipo, pular de um prédio pro outro com skate e tal. E aí eu acho que esse jogo é uma resposta muito pra essa galera que manteve o jogo ativo durante muitos anos também, porque ele tem muito disso, ele tem muito do lado insano, ele tem muito da liberdade completa ali de você fazer o que você quiser. Você tem como escalar prédios, tem como tacar do alto do prédio, voar pra uma rampa e utilizar o skate como um negócio pra tu voar milhares e milhares de metros e tal. E eu acho que teve muita gente que veio com uma impressão esquisita pra falar assim: ai, não gostei porque não é realista, o Skate 3 era muito realista. Mano, não é. Tipo assim, tem como você jogar ele como um jogo realista? Tem. Principalmente porque ele tem muitas opções de dificuldade ali que deixam um jogo, tipo, mais pesado, deixam um jogo o mais realista possível que ele consegue ali nas físicas dele e tal. Mas, tipo assim, as pessoas têm que entender que, porra, o jogo se manteve ativo muito por causa da galera que fazia esses desafios insanos. Então, eles não colocarem alguma coisa que faça jus pra essa galera que ficou anos e anos jogando Skate 3 pela insanidade, é muito vacilo também, sabe? Então, tipo assim, não adianta eles, vamos fazer um jogo realista pra galera que jogou o modo single player do Skate 3 e o modo história, e vamos deixar de lado a galera que manteve o jogo ativo durante tanto tempo, sabe? Então, eu não entendo por que a galera fica bolada, sendo que, tipo, você tem como jogar da maneira realista. Você tem como jogar sem fazer as coisas insanas. Então, tipo assim, não é como se você só tivesse essa opção, assim, o jogo virasse um jogo muito maluco, que você só tem como pular de prédio, não sei o quê. Você tem como jogar ele de maneira realista e tal, mas, tipo, deixa a galera se divertir, sabe? Deixa a galera fazer os bugs, deixa a galera aproveitar essa parte do jogo também, porque eu acho que faz parte. Tipo, durante muitos anos o Skate 3, ele foi mantido pela galera que ficava procurando bug no jogo, pô. E isso é muito maneiro. Eu acho isso muito interessante. Eu sei que simuladores são importantes e tudo mais, eu sei que tem toda uma comunidade em torno de simulators, mas o realismo pelo realismo, ele é meio superestimado, né? Sim. Tem jogos que não tem nenhuma obrigação de ser um retrato fidedigno da realidade. Acho que se eles fossem, eles seriam menos divertidos. Com certeza. Bom, e pra falar um pouco do veredito, assim, tipo, de tudo que eu acho, como ele é um jogo Early Access, eu tenho como avaliar só o que ele é hoje, né? Mas eu acho que o que me preocupa é muito mais o futuro e a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje, eu vejo ele como um jogo muito divertido pra ser aquele jogo do dia, assim, que você tá cansado, chega do trabalho. Cara, teve um dia que aconteceu isso comigo, tipo assim, pô, eu tinha feito todos os desafios, não sei o quê, só que, tipo, eu queria continuar jogando, mas eu não tinha muita tarefa ali pra fazer. E aí eu só coloquei uma música e só fui andando e fazendo manobra e, tipo, me divertindo com o jogo, assim. E, cara, é uma experiência muito, 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 muito relaxante. Tipo, você só andar pela cidade, só fazer manobra, ficar pulando de prédio. Ele tem esse espaço, assim, dos jogos relaxantes também, sabe? Tipo, lógico, você pode se desafiar, você pode pesquisar no YouTube desafios insanos e tentar fazer e tal. E é muito divertido fazer, mas ele tem esse lado também de, pra quem curte a cultura do skate, assim, esse lado de só aproveitar, só jogar pelo prazer que dá jogar aquele jogo, sabe? Eu acho que tem muita manobra ainda que não entrou, que eles prometeram que vai entrar com atualizações e tal, tem muita coisa por vir. Eles até postaram um roadmap daqui até o final do ano. E assim, eu pretendo continuar jogando, mas ele não vai ser o meu jogo
jogo que eu vou todo dia jogar. Vai ser aquele jogo que eu vou entrar, me divertir um pouco e sair, sabe? E eu quero ver como é que vai ser em termos de atualização. Como é que vai ser. Porque as notícias da EA agora me preocupam muito, né? E eu acho que a gente pode entrar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar, né? Acho que esse assunto vem sendo comentado aí na última semana. No momento que esse episódio tá saindo, podem ter tido atualizações, eu não sei, pode ter tido alguma novidade relacionada a isso. Mas, de toda forma, no momento que a gente tá gravando esse episódio, né? Como eu já falei no início, no dia 1º de outubro, as notícias são de que a EA está sendo comprada, né? Pelo fundo... Como é que é o nome? É Fundo de Investimento da Arábia Saudita? Chama PIF, é um termo em inglês. Só que, tipo, em português ficou Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Mas não é só esse fundo que comprou. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. É verdade. Bom, eu vou ler uma matéria aqui porque eu acho importante a gente trazer informação crua, porque Marcelo vai ficar muito emocionado com isso aqui. Pra quem reclamou aí de políticas e videogames, essa matéria aqui é muito boa. Vamos que vamos. Uma matéria da UOL, a gente vai deixar o link aí na descrição. Mas bom, vou começar aqui lendo a matéria. A empresa de jogos Electronic Arts anunciou nesta segunda-feira que fechou um acordo para ser adquirida pelo grupo de investidores privados liderado para fechar seu capital. Ou seja, ela vai deixar de ser uma empresa de capital aberta com bolsa de valores e não sei o que, para ser uma empresa fechada, completamente fechada. A transação é totalmente em dinheiro, avalia a EA em cerca de 55 bilhões de dólares, que dá 293 bilhões na cotação atual, de reais, né? O consórcio irá adquirir 100% da empresa e os acionistas receberão 210 dólares por ação, o que representa um prêmio de 25% em relação ao preço de fechamento da última quinta-feira. Em comunicado, a produtora de Battlefield, The Sims e EA Sports FC, antigo FIFA, afirmou que celebrou um acordo definitivo para ser adquirida por um consórcio de investidores composto por PIF, Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, Silver Lake, que é uma empresa de investimento de risco, e Affinity Partners. E aí, quem é o CEO da Affinity Partners? Um camarada chamado Jared Kushner. Quem é esse cara, o CEO? Ele é ninguém mais, ninguém menos do que o genro do presidente Donald Trump, casado com a Ivanka Trump. E ele é um ex-conselheiro da Casa Branca. E aí esse cara deu a seguinte declaração. Admiro a capacidade deles de criar experiências icônicas e duradouras, e como alguém que cresceu jogando seus jogos e agora desfruta com seus filhos, não poderia estar mais animado com o que está por vir. E aí, falando um pouco sobre declarações desse sujeito... ele é um cara que falou coisas como... Aqui no Diário de Notícias, que é um site português de Portugal, a matéria é o seguinte, o título da matéria é: genro de Trump sugere transferência de palestinianos, né, que é a galera que vive em Gaza, porque em Portugal eles chamam de palestinianos, para o deserto de Negev. Jared Kushner terá ainda declarado que as propriedades na costa de Gaza poderiam ser valiosas para investidores. Esse é um dos caras que tá comprando a EA agora. E aí, falando um pouco sobre o governo saudita e esse fundo de investimento, tem muita gente que não conhece muito, tipo, sobre a história da Arábia Saudita e tal. E aí, tipo, um básico, assim, a gente vai colocar alguns links na descrição, mas assim, é um país que ficou muito rico explorando petróleo, né? Hoje em dia ele é o maior exportador de petróleo do mundo. Ele foi unificado em 1932 e, na prática mesmo, o país é uma propriedade privada de uma família, né? Que é a família Saúde, que aí daí vem o nome do país, né? Mano, ele é um país extremamente conservador, tem vários casos de violação de direitos humanos. A gente vai deixar alguns links aí na descrição. Teve até o famoso caso do jornalista que foi morto e esquartejado dentro do consulado da Arábia Saudita, porque ele era um cara contrário ao governo saudita. Cara, o governo saudita teve vários casos de abuso dos direitos humanos, assim, a gente vai deixar alguns links, principalmente ali do Human Rights Watch, que é uma organização que cuida de muito disso. E, cara, é um país que não tem nem imprensa livre, assim, então me preocupa muito o que vai ser do skate, por exemplo, de algumas outras franquias, com essa galera comprando a EA e transformando ela numa empresa de capital privado, sabe? Como é que vai ser o futuro do skate, que tá querendo ser um jogo friendly para questões LGBTQIAP+, é um jogo, tipo, sobre comunidade. Como é que vai ser o futuro desse tipo de franquia dentro de uma empresa que tá sendo comprada por uma galera tão conservadora, sabe? Eu fico muito preocupado com esse futuro. Cara, eu ontem passei pela notícia, né? Dei uma apurada. A gente tá gravando isso no dia seguinte em que veio a confirmação do CEO da EA de que esse acordo vai acontecer, né? Mas eu já consegui ver ontem mesmo uma repercussão, né? Na minha bolha, Instagram, Blue Sky, essa coisa mais imediata. E eu vi muito essa reação meio na defensiva de quem ou acha que as pessoas estão sendo alarmistas, ou que já é mais uma galera mais reacinha declarada que acha que é lacração, que é woke, que no sentido de mas não é só o fundo saudita, tem outros compradores. E, cara, se você vê os outros compradores,
a coisa fica pior ainda, porque eles estavam querendo dizer, e vocês falam como se a Arábia Saudita fosse decidir tudo em torno dos jogos da EA, e aí eles usam esse fato de não ser um único comprador como tem outras partes envolvidas. As outras partes envolvidas são bem escrotas, como o Cardoso apontou aqui, e o ponto não é nem esse, o ponto é que a gente não tem nenhuma garantia de ninguém. É diferente de você comprar ações de uma empresa de capital aberto, ela tá literalmente virando uma empresa fechada. Então, sim, existe esse poder de decisão e não tem nenhuma garantia de que não vai acontecer. Assim como tem jogos publicados pela EA que são de estúdios ou desenvolvedores que são contrários, tanto à figura do Donald Trump quanto à monarquia saudita. Vou dar um exemplo, eu não vejo a BioWare continuando com isso, assim. Eu não vejo a BioWare fazendo um novo Dragon Age como foi feito outro. Eu não vejo a BioWare fazendo Mass Effect como fazia antigamente, porque assim, se tiver uma mudança de cultura da empresa, e a cultura que foi uma cultura muito mais conservadora, eu não vejo isso rolando. Split Fiction foi publicado pela EA. Os jogos da Hazy Light estão sendo publicados pela EA. Você acha que o Joseph Fares tá feliz? Você acha que ele tá confortável com isso? Acho que não. É bizarro. Eu li a matéria que saiu naquela meia mensagem. Uma coisa que me chamou a atenção na matéria é que eles comentam que chama muito a atenção do mercado de investidores e dos economistas que estão analisando essa transação, o valor elevadíssimo de dinheiro que foi emprestado para que essa negociação fosse concluída, né? O valor do dinheiro que foi pego como um empréstimo para complementar esses 55 bilhões aí é de 20 bilhões que foi emprestado. Ou seja, quase metade do valor aí da compra é um dinheiro que... Onde que vai doer esse empréstimo? De onde vai vir esse dinheiro, sabe? Há 7 meses saiu um reporte de que a EA fechou no ano passado um dos seus piores anos fiscais dos últimos tempos. Eles demitiram vários funcionários, eles fecharam vários pequenos estúdios que faziam parte do guarda-chuva deles. Então, assim, não é como se a EA estivesse voando muito alto e batendo recordes de vendas. E aí essa compra acontece, ela passa a ser uma empresa de um dono só, e um dono só que pegou 20 bilhões para fazer essa aquisição. Eu só consigo pensar que no curto prazo, ou talvez médio prazo, se você quiser pensar de uma forma mais positiva, esse retorno não vai vir tão rápido, e isso vai acabar mais uma vez ecoando nas pessoas que trabalham nos estúdios da EA, sabe? Eu consigo imaginar que mais pessoas vão ser mandadas embora, mais crises vão estar sendo ecoadas após essa compra, muito por causa dessa movimentação financeira, que é uma movimentação financeira muito esquisita, assim, ao meu ver. Eu não sou economista, eu posso estar falando aqui alguma coisa que talvez não seja tão assertiva, mas me parece muito esquisito. E ter sido isso pontuado nessa matéria da meia mensagem, eu achei curioso, assim, sabe? Esse valor tão elevado, e isso tá sendo tratado como uma coisa pra se observar. Tem todo o cheiro de tipo, tá bom, daqui a um ano vai estar um monte de estúdio fechando, e talvez a BioWare seja um, sabe? E aí entra uma questão política, entra uma questão de, sei lá, doutrinação, seja lá o que for, pra selecionar quem é que é fechado e quem é que não é, né? O que é foda é que essa galera reclama tanto de woke, tão botando política no meu joguinho, e tá aí, tipo assim, um genro do Trump comprando a EA, governo da Arábia Saudita, que é completamente conservador, e comprando a EA também. Então, eu acho muito engraçado isso. Essas coisas estão diretamente relacionadas com política. Não tem nem como a pessoa dissimular, fingir que não. O próprio fato da Arábia Saudita ter todo esse poder, o PIF ter algum interesse em investir em videogames, é porque o petróleo, enquanto esse ativo que consegue construir impérios, tá com os dias contados, né? Quem acompanhou, vem acompanhando as últimas notícias, principalmente em relação aos debates climáticos que aconteceram na ONU e tudo mais, especialmente China, Brasil, União Europeia, o Trump, não vou nem falar, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas tá tendo um esforço cada vez mais positivo em relação à redução de uso de combustíveis fósseis, de emissão de carbono e essas coisas todas que a gente já sabe. Então, o PIF investir em empresas de tecnologia, querer uma publisher tão grande de videogames, faz parte de uma virada de chavinha, porque eles sabem que talvez daqui a 10, 15 anos, sendo bem otimista, petróleo não vai ser mais essa galinha dos ovos de ouro, né? Vai ser muito mal visto internacionalmente, o valor do barril vai diminuir conforme, principalmente a China, investe
investe cada vez mais em energia renovável. Então, cara, é um efeito dominó que sempre cai para essas questões políticas e sempre cai para essas questões mais polarizantes, digamos, hein? Entre de que lado você está, entre aquecimento global, combustível fóssil, violação de direitos humanos, ou o nosso lado, o lado do Up Podcast. Eu acho que tem uma outra parada também que é tangente a isso tudo, que é, nos últimos anos, a Arábia Saudita, como o Cardoso bem pontuou assim que ele começou a falar sobre o assunto, é um governo bem sanguinolento, né? Que tem toda essa imagem aí, pra quem é um pouco mais atento sabe que é uma imagem bem questionável, e eles vêm tentando lavar essa imagem através de pão e circo, né? O nome disso é sports washing, né? Porque eles fazem muito isso. O lance da Liga Saudita lá, o Arabão, como as pessoas chamam aqui, com esses aportes milionários dos clubes, a chegada de jogadores como foi o Cristiano Ronaldo, como foi o Neymar. A própria Copa de 2022. Não, a Copa de 2022 foi no Catar. A próxima Copa é na Arábia Saudita, depois de Estados Unidos, Canadá e México. Ainda digo mais, Dan. O PIF, ele é dono de 75% de 4 clubes da Arábia Saudita. O Al Hilal, o Al Nasser, o Al Ahly e o Al Ittihad. Então, esses times que você falou, o Al Ittihad é o time do Benzema, o Al Hilal era o time que jogava o Neymar, o Al Nasser é o time do Cristiano Ronaldo. Jogava. Enfim, que ele esteve lá. O Al Nasser é o time do Cristiano Ronaldo. E qual é o outro que você falou? Al Ahly? Al Ahly. Al Ahly era o time do Firmino. Então, tipo, esses 4 times são times que pegaram jogadores que foram, em algum momento, ou que são protagonistas em seus... Foram, né? Protagonistas em seus clubes europeus, jogadores muito famosos, jogadores de seleção, jogadores super campeões e tudo mais. Que, sei lá, em um cenário... Há, sei lá, 10 anos, você não imaginaria esses jogadores saindo da Europa pra jogar na Arábia Saudita, sabe? Então existe aí uma tentativa, né, de criar essa imagem e tudo mais. E aí agora, com a compra da EA, que tem o FIFA, por exemplo, né, como o EAFC, né? Vou tentar parar de chamar de FIFA. O EAFC como um dos seus grandes jogos, né, um dos seus carro-chefes aí, que é futebol também, que tem todos esses caras, que tem todos esses clubes e tudo mais. Então parece que tudo se conecta, né, pra tentar convergir numa coisa do tipo assim, olha só, a Arábia Saudita também é entretenimento. A Arábia Saudita também é legal, sabe? Venham aqui conhecer, comprem a camisa do time do Cristiano Ronaldo e etc. É tudo uma questão de soft power, né? Mano. Cara, é muito bizarro porque, por exemplo, desde antes da mudança de nome, a EA vem propagandeando muito o futebol feminino, né, no jogo e tudo mais. E tem essas questões, é impossível separar, né, de como a Arábia Saudita trata ativistas feministas, né, de luta por mais direitos, por mais liberdades das mulheres, pra não falar de como a comunidade LGBTQIA+, também é tratada, né, pra quem não sabe, tanto o ativismo em prol da libertação feminina, quanto a comunidade LGBTQIA+, é passível de pena de morte na Arábia Saudita. E aí, todos esses conflitos de interesses, né, em relação a esses jogos que nas últimas décadas, a indústria de videogames como um todo, né, tá caminhando nessa direção de mais inclusão, de mais representatividade, de um olhar mais sensível, né, para outras comunidades, para minorias e tudo mais, de como isso interfere nos lançamentos da EA nos próximos anos. A gente tá falando que inevitavelmente vai dar merda? Não. A gente tá falando que é eticamente muito controverso e que a declaração do CEO, pelo menos no momento que a gente tá gravando esse episódio, é o que eu falei. Não tem nada dando nenhuma sinalização de gente, tá tudo bem. Muito pelo contrário. Pois é. Bom, acho que é isso, né? Passamos por essa questão... Acho que agora a gente pode falar do FIFA, né? Aproveitando que a gente tá falando de EA... Tá no futebol mesmo. Quer dizer, do EA Sports FC. Aproveitar que a gente tá falando de EA, né? Vamos de EAFC 26, então? Bora. Bom, eu estive jogando, né? O EAFC 26 aí nas últimas semanas. Queria agradecer aqui aos nossos colegas lá da EA, que enviaram o jogo em antecipado pra gente, inclusive. Eu estive com o jogo uma semana antes do lançamento, eu já tava jogando. E aproveitando que a gente tá nesse gancho ainda, né, falando sobre essa parada da Arábia Saudita e da compra da EA, uma coisa que é interessante é que o Marcelo citou o lance do futebol feminino, né, e tal. E no último EAFC, eles introduziram aquele lance de que você, no Ultimate Team, né, que é aquele modo online em que você monta o seu próprio clube e tem aquele esquema das cartinhas
senhas dos jogadores e tal, né? Que é um grandíssimo de um gacha camuflado ali. Agora, né? Nesse jogo mantém isso, e que começou no anterior, que você agora pode jogar com jogadoras e jogadores no mesmo time, né? Isso foi uma coisa que foi muito mal visto pelo lado da comunidade que é mais babaca, vamos dizer assim, e que talvez isso deixe de existir no jogo, né? O que seria uma pena. Mas ainda está no IFC 26. Ele continua tendo essa possibilidade, né? De você botar o seu time com, sei lá, o Messi e a Marta jogando no mesmo time, assim. Mas então, vamos começar com do que se trata, né? O IFC, mas acho que todo mundo já sabe, né? Do que se trata, porque os anos passam. Eu não sei, Dan, do que se trata EA Sports FC 26. É um jogo de futebol, né? Assim, mas os anos passam e se tem uma coisa que não muda, é o que é o EAFC, né? Ele continua sendo exatamente a mesma coisa, se você parar pra pensar, assim. Com uma evolução aqui e ali, mas eu acho que esse jogo, ele traz algumas propostas, assim, de mudança que eu acho que são interessantes por um ponto e não são interessantes por outro. Eu vou falar um pouquinho mais, assim. Eu acho que eu não preciso me aprofundar tanto aqui nesse jogo, até porque eu quero ouvir o Marcelo falando sobre Baby Steps, mas eu vou trazer aqui o que ele trouxe de novo e que eu acho legal, que é o que eu pude experimentar nessas últimas semanas. Eu joguei bastante o online do jogo, inicialmente, assim, eu testei o modo temporadas lá, que é aquele modo... É como se fosse a ranqueada, entre aspas, assim, né? Que você entra lá, joga, sobe as divisões e tudo mais. Não testei o Ultimate Team, eu sei que a galera que é muito fã de FIFA, a maioria joga o Ultimate Team. Eu não sou muito fã do Ultimate Team. Até joguei no 25, mas nesse eu não tive interesse em me aprofundar, assim. Mas eu estive jogando bastante o modo RPG do EAFC 26, que é o modo carreira. O único possível. Eu acho que ele é a melhor forma de você ter contato com o que o jogo traz de novo e o quanto essas novidades impactam de fato a gameplay do jogo. No EA 25, eles trouxeram uma parada pro modo carreira, que eu acho que o Marcelo deve saber bem, que é aquele modo simulação, entre aspas, da gameplay, que deixa o jogo um pouco mais lento, mais pesado. Você chegou a jogar com esse modo, Marcelo, no 25? Joguei e eu, assim, talvez pela sensação de novidade, eu tava gostando e eu acabei mantendo. Só que essa simulação é meio gambiarra, né? É só um ajuste fino dos sliders que já existiam no jogo, né? Então, no 26 eles melhoram muito isso. Eles trazem um modo que agora tem um outro nome, que se chama jogabilidade autêntica. Nessa jogabilidade autêntica, o jogo, sim, fica mais lento, a física da bola é diferente, a movimentação no gramado dos jogadores é diferente, mas dessa vez ele não parece que o jogo ficou mais pesado. Ele parece que a cadência do jogo fica realmente diferente. Ele passa uma sensação muito mais de um futebol mais tático do que um futebol mais arcade, que é o que eu acho que o FIFA foi nos últimos anos, assim. Principalmente quando você entra no online pra jogar, no Ultimate Team, por exemplo, ou mesmo no temporadas. Cara, é um festival de gols, né? Você joga ali, tipo, as partidas são 7-5, são 5-3, sei lá, você tá jogando um Manchester City, um Barcelona da vida, e são jogadores de nível elevado ali, você tá numa divisão mais alta, ou é tudo muito equilibrado e o placar é menor, ou é gol pra tudo quanto é lado, porque os dois jogam de forma muito ofensiva, driblando muito e tudo mais. Nesse jogo, no modo autêntico, o drible é mais difícil e fazer gol é muito mais difícil, porque pela primeira vez os goleiros estão mais efetivos de verdade, assim, no jogo. Então, eu sinto que o modo autêntico trouxe isso pro jogo de uma maneira muito positiva. Eu sinto que os placares são mais reais e o jogo parece mais uma partida de futebol e menos uma partida de videogame, assim. E eu acho isso bom. Eu acho isso ruim, porque isso me deu vontade de comprar essa merda. E cara, assim, uma coisa que eu achei no início, eu lembro que eu até conversei com o Cardoso sobre isso, e que logo depois eu mudei um pouco de ideia. A princípio, eu achei o jogo bem mais difícil. Eu achei a marcação mais difícil. Ele depende muito mais daquele lance de você se posicionar bem e mandar o segundo jogador na marcação enquanto você cobre o cara que vai receber o passe, sabe? Aquela marcação mais tática mesmo de posicionamento. Então, no início eu achei isso mais difícil, assim. Eu percebi que a máquina, ela explorava muito as suas falhas, assim, de forma muito rápida, mas com o tempo eu comecei a perceber que depois que você entende como é o sistema de marcação, eu achei a máquina desse jogo mais fácil do que dos anteriores, assim. Depois que eu entendi como funcionava, eu comecei a sentir o jogo mais fácil, assim, sabe? Eu tô jogando na 4ª divisão da Inglaterra, no modo carreira. Tô jogando com o Notts County, que é o time mais antigo de futebol profissional ainda na ativa no mundo. E ele tem no FIFA, no EAFC 26. E aí eu peguei ele pela essa coisa da história, né? Tipo, eu achei
interessante ter ele no jogo e ter essa história por trás dele. É um time muito ruim, com jogadores horríveis, sem dinheiro, sem nada, e eu pensei que seria uma boa escolha, né, pra eu aprender a jogar o jogo, afinal eu ia estar enfrentando adversários mais fracos e tal. E aí eu, ao mesmo tempo que no início foi realmente penoso, né, porque o meu time, além da jogabilidade ser mais pesado, o meu time é pesado, porque o meu time é ruim, eu logo dominei, assim. E aí eu não sei se é porque eu tava enfrentando adversários muito fracos, ou se realmente o jogo é um pouco mais fácil, assim. Eu perdi poucas partidas, sabe, passei pouco sufoco, depois que eu comecei a entender como funcionava, assim, o jogo. Pera aí, só um parênteses aqui. Qual que é o nome do time? Notts County. Gente, eu sei que os jogadores do Notts County ouvem o Up. Eu quero pedir desculpas pelas palavras duras do Daniel. Vocês não são horríveis, vocês estão fazendo o melhor que podem. E um dia de cada vez. Olha só, vou me defender aqui. Eles são ruins no jogo, mas é porque o jogo... É claro. Há uma suspensão de realidade ali, né, de nivelamento de jogadores, mas nós sabemos que na vida real, o futebol não são números. Futebol é a magia, é a atmosfera. Tenho certeza que se você colocar o Real Madrid atual pra jogar lá no campo do Notts County, não vai ser moleza pro Real Madrid, porque a atmosfera da torcida apaixonada pelo Notts County vai fazer com o Mbappé e Vinícius Júnior se sintam ameaçados. Knox County é um time de Knoxville, Estados Unidos? Não, ele é um time da Inglaterra. É Notts. Ah, tá. Ele é de Nottingham. Ô, Cardoso, você ouviu o que o Dan falou, né? Futebol é magia, não são números. E isso se faz notar na minha participação no rematch. O foda é que tu não faz nem a magia nem os números, daí fica complicado. Para, é que sua câmera tá focada no gol adversário, você não tá vendo minha movimentação inteligente. Perfeitamente. Mais um programa que a gente fala de rematch. Então, o jogo mais citado neste podcast no ano de 2025. Outras novidades aqui que eu queria comentar, antes da gente passar de tópico, é que no modo carreira, ele trouxe algumas coisas muito legais, assim, pra quem conhece, pra quem joga, e que reforçam esse elemento de RPG que eu defendo aqui, que é o lance dos eventos aleatórios. Quando você começa o jogo, você tem agora no modo carreira a opção de personalizar a sua experiência em relação aos eventos aleatórios que acontecem. E aí você pode colocar eles como raros, eles como médio ou como, tipo, que acontecem frequentemente, assim. Eu coloquei no médio, que é meio que a experiência recomendada, assim, mas eu tô com vontade de depois abrir um outro jogo com ele acontecendo mais frequentemente. O que são esses eventos? Do que eu vivi na minha experiência até agora, mais ou menos 20 e poucas horas de jogo. Uma das coisas que aconteceu foi um jogador que eu contratei, que era estrangeiro, né, ele era irlandês, ele veio, até mandei esse print lá no grupo, acho que vocês viram, ele veio reclamar que ele tava sentindo saudades de casa, ele tava muito nostálgico e tudo mais, e aí você tinha que solucionar esse problema, né, tipo, tá, meu jogador tá triste, ele vai render menos, o que eu faço? E aí, uma das opções que eu tinha era de mandar ele focar no futebol, tipo, cara, foca aqui, foda-se. Concentra no trabalho aí, vagabundo. É, exatamente. E o outro era eu, tipo, propor que a cantina do time, né, lá, da sede lá do clube, fizesse uma comida que fosse da terra natal dele, né, pra, tipo, através da culinária ele matar a saudade de casa, assim. E aí eu escolhi essa opção. E ele ficou, de fato, mais feliz. E aí depois de mais ou menos umas 2 rodadas, assim, passando, a carinha triste dele voltou pra uma carinha média, assim, sabe? Ele não tava feliz, mas eu meio que contornei a situação. E uma outra que aconteceu, Marcelos, e que eu fiquei revoltadíssimo com essa, foi a direção do clube veio reclamar comigo, dizendo que eles não gostavam do meu estilo de jogo. Que eu jogo com o modo posse de bola. Que agora tem isso, né? No UFC 25 tinha isso, no 26 continua. Você consegue meio que colocar sua filosofia no time, né? E aí a minha filosofia era de posse de bola. E eles vieram reclamar, dizendo que eles queriam que eu jogasse de forma ofensiva, porque essa é a tradição do time que está na 4ª divisão do futebol inglês, e que isso é mais importante do que eu vencer os jogos, porque eu sou líder do campeonato com 15 pontos de distância pro segundo colocado. E os filhos da puta vieram pedir pra eu mudar o jeito de eu jogar. E eu fui e recusei, mano. Eu não gostei. E teve consequência? Teve. Depois que eu mudei, o capitão veio falar comigo. Chefe, acho que a gente podia variar nosso estilo de jogo pra... Depois que as coisas estão vindo na imprensa, estão falando muito sobre isso. E eu fui e mandei ele tomar no cu. Não mandei tomar no cu, mas assim, eu fui e falei assim, mano, concentra aí no teu trabalho, entendeu? E deixa que eu, que sou o técnico aqui, tomo conta dessa parte. E eu achei sensacional esses conflitos, assim, que o jogo plantou e que afetou o clube, porque quando eu briguei com o capitão, os jogadores não gostaram, sabe? Ficaram alguns jogadores com a carinha meio triste, assim, sabe? Assim, é legal pela variação, mas em que cenário que o time tá liderando por 15 pontos e tá todo mundo insatisfeito, a imprensa tá falando mal? Não, a imprensa não falou mal do time, a imprensa explanou que houve um
conflito entre o técnico e a direção, entendeu? Pô, tem que achar quem é que tá vazando as informações aí. Tem um X9 nessa porra, né? Enfim, é isso. Aí, esse conflito eu achei meio esquisito. Tipo, a direção vir reclamar do jeito que eu escolhi pro time jogar. Mas é porque parece que tem aquela coisa de filosofia do time, né? Então, tem lá uma aba no jogo que é pra você ver, né? Tipo, sei lá, o que a direção espera, o que a direção quer de você. E acho que uma das coisas que a direção queria era que eu tivesse um futebol ofensivo. Agora, uma coisa que não faz sentido é que, pô, meu time tem o melhor ataque do campeonato, sabe? Então, assim, é um futebol ofensivo, só que é um futebol de posse de bola. Mas, enfim, eu achei interessante esses conflitos aleatórios, achei que afeta um pouco o jogo de uma maneira do ritmo ficar um pouco diferente, sabe? Você não sentir que você tá só passando rodada. Então, eu achei legal essas adições, assim, achei bem divertido quando aconteceu. Tanto a da direção vindo reclamar comigo, quanto a do jogador. Teve uma outra de um jogador que pediu um tempo fora, porque ele tava com problemas pessoais, que ele não disse o que era. Pô. E aí eu aceitei também. E que bom que isso nunca aconteceu aqui no podcast, né? Não, isso aí só no universo virtual, assim. Exato. Jamais aconteceria. Mas é isso, assim, essas são algumas novidades muito legais, que eu gostei. Eu achei a gameplay dele legal, agora tem um problema. Esse modo autêntico, ele só funciona no offline. Então, ao mesmo tempo que eles ouviram parte da comunidade que se queixava desses placares extensos, esses, como diz aquele jornalista Mauro César Pereira, os placares bailarinos, que é tipo 5-4, 6-5 e tudo mais, eles ouviram isso, então eles meio que apuraram esse modo autêntico pra que fique mais realista, né, fique mais bem feito e tal. Eles não levaram isso pro online. Tipo, a jogabilidade tá um pouco diferente, sim, mas no online, a primeira coisa que você sente, se você tá jogando a carreira e você vai jogar uma partida online, é que o jogo parece muito mais acelerado. De cara você sente, assim, muito acelerado. E eu não achei isso maneiro, sabe? Eu acho que esse modo autêntico deveria ser o modo padrão do jogo, sabe? Porque ele é muito legal, ele é bom, ele é divertido de jogar, os placares são disputados. Uma coisa que aconteceu aqui, nessa experiência do autêntico, eu até contei isso pro Cardoso, não sei se você vai lembrar, mas eu tenho um primo que mora muito perto aqui de mim, é um primo mais velho, ele até ouve o Up, às vezes, assim, que é o Marcos. Um beijo, Marcos. Um beijo pro Marcos. O Marcos, ele teve aqui em casa um dia desse, e o Marcos, ele gosta de videogame, assim, mas ele até tem um Xbox, mas ele não joga, assim, é muito raro ele ter tempo pra jogar e tal. Eu tenho um filho pequeno, enfim, a vida é muito corrida e tal, mas ele adora jogar, assim. Aí quando ele veio aqui, ele falou, pô, eu já tava com o EA, aí ele falou assim, eu novo, que maneiro, pô, vamos jogar uma partida. E tipo assim, cara, assim, sem querer ser escroto, mas o cara praticamente não joga, mano. Então, tipo, eu jogo relativamente bem. O que você espera de uma partida que eu vou jogar com um cara que nunca joga, sabe? E eu sou uma pessoa que joga online, que eu ia atropelar ele, né? Isso é o esperado, assim. E eu não atropelei ele. Caralho, que moleque desumilde, mano. Mas é verdade, não, eu que sou um gênio, como que eu não destruí com a vida desse cara? Caraca, mané. Que a minha função ali era acabar com o dia do trabalhador, do pai de família, destruir ele, por nada, só pelo meu bel prazer, entendeu? Queria destruir a autoestima dele pra ele nunca mais jogar videogame de novo, nunca mais se atrever a jogar videogame de novo. Era o certo. E aí o que os caras fizeram? Democratizaram a experiência? E eu, como é que fico? Tem que acabar. Vocês já falaram tudo que tava dentro da minha mente, né? Vocês leram as minhas próximas frases aqui entrando na minha cabeça, eu não preciso dizer mais nada. E é isso. Caraca, é um moleque que chama a sobrinha pra humilhá-la e pra poder jogar os jogos que ele quer jogar de criança e ele não tem coragem de falar. Chama o pai trabalhador e quer humilhá-lo também no FIFA, porque é o esperado. Tá foda. A ordem natural das coisas. Exato. Este é jogador. É isso, tá? Então, assim, teve outro primo meu que teve aqui outro dia, que teve um aniversário aqui de família e tal, ele passou aqui. Isso aí, tu traumatizou ele também? Não, a gente jogou e tal, e tipo, ele joga mais, assim, e tal. Mas nos FIFAs anteriores, as nossas partidas eram até disputadas, mas eram com esses placares, né, mais expressivos e tal. E a gente jogou e foi tipo 1-0, sabe? Esse com meu primo que eu falei, com exceção de uma partida ou outra que eu goleei, assim, até porque ele tava apanhando os controles e tal. Os placares foram normais, assim, parecia, tipo, partida de futebol mesmo, sabe? Tipo, 2-0, 2-1, sabe? E eu achei isso legal, porque, tipo, é aquilo, você faz uma social na sua casa, a galera gosta de futebol e quer jogar, não tem aquela parada do cara que, tipo, é o viciado e que vai pegar o controle e vai amassar todo mundo, porque o jogo tá mais equilibrado, sabe? Quando você joga no autêntico, assim. Cara, eu lembrei de uma dúvida de suma relevância. Foi um bagulho que me destruiu no 25. Até então, até o 24, você tinha a opção de selecionar um jogador, apertar quadrado e mudar manualmente a posição dele, e aí ele te dava a opção. Se, por exemplo, um meia, se você joga ele muito pra esquerda, você, meia pela esquerda, ou recua
voa muito, tem a opção de virar volante, assim vai. E isso no 25 não existia, deixou de existir. E tem várias formações já pré-prontas, digamos. Voltou essa liberdade ou não? Você diz aquele que você pressiona e arrasta o bonequinho no... Isso. Não, isso não dá mais pra fazer. Porra, velho. Mas ele tem um negócio agora que eu não me lembro se tinha no 25. Você aperta um botão que eu não me lembro qual é agora e você pode mudar a função dele no jogo. Então, por exemplo, você tem um lateral, seu lateral esquerdo ali. E aí você aperta o botão e você coloca assim, eu quero que ele seja um lateral invertido. Aí o que isso significa? Significa que ele vai cortar pra dentro, ao invés de jogar pelas pontas, entendeu? Então você consegue mudar a função dele. Ele é um lateral, mas ele joga caindo pro meio. E isso de fato muda no jogo. O meu time joga com os dois laterais invertidos. E aí os dois laterais, tanto esquerdo quanto direito, eles jogam como se fossem meias, assim. Tipo o Felipe Luiz jogava, sabe? É claro que vem o exemplo do Flamengo. Porque o plano dele segue ativo aí. Mas, então tem isso, assim, isso de uma certa maneira compensa a ausência dessa opção aí que você tá comentando. Porque dependendo do que você escolher, ele vai ocupar um espaço diferente do campo, entendeu? Tipo, eu quero que esse cara seja box to box, né? Que é aquele volante que tá no ataque, tá na defesa o tempo todo, assim. Ele vai fazer esse movimento, sabe? De verdade, ele faz mesmo. E é legal. Não sei se é um alento pra você. Só testando. Eu sinto muita falta disso, de botar os bonecos do jeito que... Talvez fosse só ilusão, talvez agora isso tenha até mais impacto no jogo, mas esse placebo de mexer o bonequinho 2 pixels pro lado e falar que ele agora é um volante, assim, eu sinto muita falta. Eu acho que essa opção de você escolher ali a função meio que supre essa ausência, sabe? Porque pelo menos eu vendo, assim, no jogo, eu senti que faz realmente diferença. Quando eu vi essa parada dos laterais caindo pelo meio mesmo, assim, tipo, de fato a tática mudou, de fato o comportamento do jogador mudou depois que eu fui lá e mudei o que eu queria que ele fizesse, eu achei que faz uma diferença que você de fato vê, sabe? Achei interessante, assim. Mas é isso, gente. O veredito sobre o EA FC 26 é que eu acho que ele é um jogo que tá mais democrático, ele é um jogo que pra você jogar com amigos, assim, ele tá mais interessante, mas se você é um cara que tá interessado em jogar só o online, eu não joguei o Ultimate Team, mas a jogabilidade do online, pra mim, não mudou muita coisa. Continua muito parecida. Eu acho que ele brilha no modo carreira, com essas novidades de eventos que acontecem, na administração do time, no quanto ele parece um pouco mais real, assim, né, com essas coisas que acontecem, e na gameplay principalmente, que eu acho que o modo autêntico é o grande lance do jogo, o grande acerto deles é esse modo autêntico. E é isso. Boa. Será que vai dar tempo do Marcelo falar do Baby Steps? O que você acha, Marcelo? Cara, dá, mas o jogo abre tanta possibilidade pra reflexão e pra gente aprofundar. Talvez a gente possa falar dele com a Tainá junto. Pode ser. Vamos fazer um Up Indica, então. Beleza. Então, mais uma vez, a gente aqui fala que vai falar de 3 jogos e não consegue. Eu falo, mano. Eu falo, não adianta. Mas é porque hoje a gente teve o assunto da EA, que eu acho que acabou sendo importante, né? A gente comentar aqui. Não, e ele virou um tópico, acho que quase tão grande quanto seria se a gente fosse falar de mais um jogo, assim. Não, e eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto também. Tem algum outro jogo que eu tô esquecendo, mas eu lembro que a gente ia fazer uma análise atualizada de rematch, falar de Baby Steps, aí tinha alguma outra coisa da Devolver que eu tô esquecendo agora. Tem o Sonic também, Crosswords. A gente joga pra esse episódio. Bom, é isso. Fechou. Marcelos, qual é o seu Up Indica de hoje? Cara, fui pego de calça curta. Eu vou pensar no que indicar. Vai. Então fala você, Cardoso, qual é o seu Up Indica, enquanto o Marcelo pensa. Cara, a minha indicação é One Piece. Fala dele. Estou em Skype agora e estou gostando bastante. Não sei porque as pessoas são tão críticas a esse arco. Tô gostando muito, tô assistindo com parcimônia, devagarzinho e tal. E a minha outra indicação é o GOT, que já foi lançado. Hades 2 está bom para caralho. E a gente vai ter programa aqui, a galera da Supergiant mandou pra gente uma chave e vai ter programa aqui. Então fiquem tranquilos que o programa sobre o GOT vai chegar. É isso. Quer falar, Marcelo? Pensou? O Daniel também não pensou, ele... Tu pensou aí, Marcelo? Pra poder pensar mais. Me diz que você pensou, por favor. A única coisa que eu tenho feito, além de trabalhar, jogar Silcas e Baby Steps, tem sido dança. Eu posso indicar dança? Pode. Nunca indicou isso aqui, né? Então fica à vontade, o campo é seu aí, cara. A pista de dança é sua. Bom, já falei em outros episódios, né? Eu pratico danças urbanas, street dance há, 15 anos já. Mas eu tive várias idas e vindas, né? Seja por questões pessoais, seja por questão de trabalho. E eu acho que a última grande pausa foi principalmente por conta da pandemia. E eu voltei depois, né? Eu fui em alguns eventos, participei assim, mas eu nunca tinha voltado desde a quarentena. E o meu condicionamento físico, no tempo que eu fiquei isolado numa kitnet de 30 metros quadrados, foi pro caralho em relação ao que era antes. E eu acho que pela primeira vez eu tô sentindo que eu tô
tô voltando a um ritmo bom, assim, juntou badminton e 2 vezes por mês na musculação e as aulas de dança. Eu tô em 2 turmas diferentes, muito conveniente porque elas são aqui no bairro, mas uma de Campbell Lock, que também é conhecido como locking, e a outra de popping, que são 2 estilos bem diferentes, mas que eles complementam. Eu não danço breaking, pra quem fala, o Marcelo vai estar nas Olimpíadas dançando breaking, não danço breaking. Nem sei se vai ter mais breaking nas Olimpíadas, mas enfim. Mas tá me fazendo muito bem. Eu tô me apaixonando de novo, assim. Acho que a gente nunca deixa de gostar das coisas. Falamos disso semana passada sobre aproveitar jogos, videogames e tudo mais. Mas tem momentos que você se reapaixona pela coisa e eu sinto que tá rolando isso com dança. Então a minha indicação aí é, se você tem vontade, se você gosta de ver vídeos de dança de YouTube, você tem vontade de praticar qualquer coisa que seja, cara, digita o nome da dança / tutorial no YouTube, procura alguma turma, algum encontro perto da sua casa, porque o bagulho transforma a vida. Fantástico. É bom fazer coisas fora do virtual, né? É um negócio que mexe com a gente. Pô, difícil crer. A galera subestima muito isso. Eu vou pegar carona aqui no que o Marcelo falou sobre retomar paixões pra fazer a minha indicação. Eu indiquei recentemente lá no Up Indica do Instagram a série Andor, que tem no Disney Plus, né? Que é do universo Star Wars. E eu comecei a 2ª temporada. Eu revi a 1ª temporada pra poder me preparar pra ver a 2ª. E falando em retomar grandes paixões, Star Wars foi durante muito tempo uma das minhas coisas prediletas da vida, assim. E de uns anos pra cá, né? Acho que muitos fãs de Star Wars vão se identificar com isso. Até que veio o vagabundo miliciano J.J. Abrams. Ou pior do que isso, a maior instituição criminosa do planeta, a Disney, foi lá e comprou... O Mickey Mouse, o maior desgraçado que já existiu. Exatamente, o maior rato imundo da cultura pop foi lá e se apossou de Star Wars. Assim, verdade seja dita, a gente acaba culpando muito a Disney por certas coisas, mas durante o mandato da Disney, em torno de Star Wars, também tiveram coisas legais sendo feitas, e eu acho que a principal delas foi justamente o filme Rogue One, que é aquele filme que é meio que um prequel, né, do Uma Nova Esperança. Meio não, é um prequel de Uma Nova Esperança. Ele meio que conta o que levou a acontecer todo aquele plano, né, que a gente vê a Aliança Rebelde fazendo, executando numa Nova Esperança ali, que conta muito sobre a rebelião, né, sobre os atos da rebelião e em paralelo ao Luke se tornando um Jedi. E o Andor, ele é uma série que ele pega esse personagem, que é o Cassian Andor, né, que é um dos protagonistas do Rogue One, e conta a sua história ali. Mas muito mais do que isso, a série ela tem um compromisso em contar, sim, quem é o Andor, sim, o que levou o Andor a ser aquele personagem que tá lá no Rogue One e tudo mais. A série serve como um contexto para o próprio Rogue One, mas mais do que isso, a série conta como surge a rebelião, conta por que a rebelião surge, como ela surge, quem faz a rebelião, quem faz a aliança rebelde, né? Mais do que a rebelião, a aliança rebelde, assim. Então, essa série, ela é o produto Star Wars mais político que já foi feito, assim. Ah, meteram política na minha guerrinha de estrelas. Tipo, Star Wars sempre foi político, é evidente os paralelos que estão ali e tal, mas o Andor é tão explícito, é tão óbvio do que ele tá falando, sabe? Que é muito legal, assim, é muito legal você ver o quanto o Andor, o personagem Andor, era um cara desconectado da política, era um cara descrente de que a rebelião era alguma coisa. Então ele no início, ele é um personagem tipo, cara, isso aí não vai dar em nada, vai enfrentar o Império? Não tem como. E a série mostra essa transformação até ele se tornar o que ele é no Rogue One. Quem viu o filme provavelmente se lembra do personagem, assim. E, cara, é muito bom. Eu acho que, assim, você que tá ouvindo, ou vocês dois que estão aqui também, Marcelo e Cardoso, se vocês já gostaram de Star Wars em algum momento, foram fãs de Star Wars em algum momento, se tornaram saturados por Star Wars e perderam aquele encanto pela franquia, cara, é um dever moral você assistir Andor. Puta que pariu, aí me complica. Dever moral é foda. Cara, Andor é absurdo de bom. Tipo, eu acho que se você não gosta de Star Wars, você pegar Andor pra ver, você vai gostar. E se você gostou de Star Wars em algum momento, você vai gostar, não tem como não gostar, assim. Cara, sabe qual é o pior? Eu amava muito Star Wars, mas a Disney, enfim, Lucasfilm e seja lá quem tá cuidando de Star Wars... É a Disney, né? Fez tanta merda que eu peguei um ranço, mano, que eu cansei de ver merda.
tá ligado? Cansei de ver coisa ruim de Star Wars, cara. Cara, e pior é que eu falei do J.J. Abrams porque no meu caso foi especificamente ele, assim. Acho que eu não vi nenhuma série. Eu vi a primeira temporada do Mandalorian e só. Então, eu não fiquei saturado. Mas o que o episódio 9 fez com a minha vida, aquelas mais ou menos 2 horas que eu passei dentro daquela sala escura, esse cara arruinou minha vida, velho. Meu pâncreas explodiu. Nossa, eu perdi 50 anos de vida naquela sessão. Pô, e tem fãs aí desse filme, hein, ô Marcelo? Cara, me recuso a crer. Pior que tem. Está mais próximo que você imagina. Foi em 2019 isso? 6 anos se passaram e eu ainda tô tentando retomar o rumo da minha vida. É, realmente, o episódio 9 é lamentável, assim, de ruim. Mas Andor não tem nada a ver com isso. Eu daria uma chance, assim, pra assistir. Com a ressalva de que ela é uma série que ela tem um ritmo muito próprio, né? Então eu conheço algumas pessoas que pegaram pra ver e falaram, porra, assisti os 2 primeiros episódios, não acontece nada. E fiquei com preguiça de ver o resto. E, assim, ela tem um cuidado em fazer uma construção de universo ali, muito detalhado e tal. Então eles vão apresentando as coisas bem devagar, tipo o planeta lá, o planeta Ferrix, que é onde o Cassian Andor vive, né, nesse início. Eles explicam como é o ecossistema daquele planeta, como é a economia, que é muito do trabalho, aquelas pessoas que estão ali, que vivem para aquele trabalho daquele lugar, e que o Império não tem tanta presença e tal. Então eles vão aos poucos ali construindo toda uma coisa. Mas assim, cara, do episódio 3 em diante, a série começa numa escalada absurda das coisas que vão acontecendo e é muito legal, assim. Eu tô vendo a segunda temporada, ainda não terminei a segunda temporada, eu tô no episódio 4 ou 5 nesse momento, mas eu tô amando cada minuto e cada vez mais triste porque está acabando, assim, sabe? Então, é muito bom, cara, eu recomendo muito mesmo, assim. Mas, Dan, diga. Pra que eu vou assistir Andor se eu posso assistir One Piece que tem mais 1000 e tantos episódios pra eu ver? Fala do Cardoso nintendista devoto de Eiichiro Oda. É isso, a minha indicação é Andor. Cardoso, se você quiser assistir uma coisa diferente de One Piece... Não quero. A única coisa que eu assisto diferente de One Piece é Vale Tudo. Tá certo. Fala aí, Marcelo. Você diria que você tá andorando a série? Nossa. Sim, eu estou andorando. Então é isso, né? É isso, essa é a minha indicação. Eu queria só fazer um comentário breve aqui sobre uma parada que aconteceu. Ih, lá vem uma meia hora. Que é meio que um one more thing aqui. É que enquanto a gente tava gravando esse programa, saiu a notícia de que o Rock Band 4 será removido das lojas digitais nesse final de semana. Então, no momento que essa gravação tiver ido ao ar, o Rock Band 4 já terá sido removido das lojas digitais para todo sempre. E o comunicado, né, da Harmonix foi de que as licenças das músicas estão acabando, porque as licenças das músicas do jogo, elas têm 10 anos de existência, de viabilidade, sei lá como é que é o nome. Então elas vão expirar e por isso o jogo vai ser removido das lojas, as DLCs vão ser removidas, tudo vai ser removido. Então se você quer comprar o Rock Band e tal, já era, porque no momento que você tá ouvindo esse programa aqui, já saiu das lojas, mas aí me vem uma questão. Não é possível que não vai sair um novo Rock Band. Tipo, agora que esse daí vai simplesmente desaparecer. Há mais ou menos um ano, lançaram aquela guitarra lá da... Esqueci a marca lá. É uma guitarra que é do PS5, né? Ela é compatível com o PS5 e tal, e aí o pessoal usa até pra jogar o Fortnite Festival lá. Mas quem publica o Rock Band? Não lembro. Activision. Não, pô. Não, é EA? Em algum momento a EA distribuiu, mas o 4 eu acho que não é da EA, não. É, pelo que eu tô olhando aqui, é a própria Harmonix que distribui. É isso mesmo, distribuidora Harmonix Music Systems. Então é isso. Triste. Bom, eu fico triste aí, né, pelo fim do jogo, desaparecimento do jogo das lojas. Quem tem o jogo vai continuar tendo acesso às músicas, vai continuar tendo acesso a tudo. Quem comprou, né, quem tem aí na... Mas a versão física, né? A versão... Não, a versão digital continua estando na sua conta. Ah, é? Se você... Então sim. Você vai continuar tendo só acesso. pode vender, né? O que é triste, né, é que os pacotes de expansão desse jogo são caríssimos, né? Tipo, você vai comprar lá o pacote lá dos hits e tal, é tipo 200 e poucos reais, assim. O jogo em si custa tipo 60, 50, sei lá. Mas se você for pegar todas as músicas, ele completo e tal, é caríssimo, assim. Eles podiam fazer uma super promoção, né? Agora, já que o jogo vai ser descontinuado. Quem tem todos os instrumentos mais o jogo físico, se você for PJ, pode ficar tranquilo que a sua aposentadoria tá aí. É verdade, é bem caro mesmo. Principalmente as mais modernas, as que são compatíveis com o PS5, por exemplo. Que é, no caso, a versão do PS4, né? Ele é compatível, a guitarra é compatível, os instrumentos são compatíveis. Mas enfim, fica aí essa tristeza e quem sabe isso aí não significa que o novo pode estar vindo aí. Eu gosto de Rock Band, eu acho bem legal o Rock Band. Mas tá aí, vamos ficando por aqui? Vamos nessa. Valeu, galera. Boa
Bom aí, valeu. Bom outubro. Boa BGS, vai sair na quarta. Deus me livre. É isso aí. A gente volta semana que vem, né? Toda quarta-feira, 10 da manhã. E se você clicou naquele link misterioso que tá aí no início da descrição do episódio, talvez você encontre a gente antes. Joga o seu cartão na tela, se você clicou nesse link. Exatamente. Valeu. Tchau, gente. Valeu, galera. Até mais. Forte abraço, gente. Valeu. Roda gênio, esquece. Bom dia, Zabuzeta. Eu não vou nem falar o que eu sempre falo pro Zabuzeta, porque senão vai ser toda semana isso. O que você sempre fala pro Zabuzeta? Que essa é a melhor época possível pra ser fã de One Piece. Que bom que você não falou de novo, né? Pra poder não ficar repetitivo. O Pique Eiichiro Oda, velho, o Prime Oda é outra parada. Em que momento que nós vimos o Prime Oda? Cara, é do capítulo 1 até o capítulo 1162. Esse é o auge dele, né? É. Boa. Entendi. Tá bom. Cara, de tanto o Marcelo falar de Eiichiro Oda, eu tô aqui firme e forte assistindo One Piece. Pô, outro dia eu tava no restaurante, comendo, e aí eu botei no meu celular pra assistir. Do nada, vi para uma vizinha pra conversar, e eu assim, opa, e aí, tudo bem? E eu só pensando assim, meu Deus do céu, eu quero muito saber o que vai acontecer no episódio, quero muito saber o que vai acontecer, pelo amor de Deus. Mas é isso, tudo certo. Não ouça os caras, Otaku não sabe nada de One Piece. Vem com o pai. Eu tava no shopping esses dias, aí eu passei numa livraria, daquelas livrarias que tem uma área que é só de revista em quadrinho, assim. Aí eu subi, né, no segundo andar, e aí tinha uma seção só de One Piece. Dos mangás de One Piece. E aí tinha um menininho, que devia ter, sei lá, uns 10 anos no máximo, assim. E a avó dele abaixada no chão, ajudando ele a encontrar os mangás que ele não tinha. Aí eu pensei, nossa senhora, como é bom ser feliz, não é mesmo? Toda semana eu leio One Piece e eu penso isso, como é bom ser vida louca, velho. 100% Zona Norte. Caralho, moleque, saiu o preço do Game Pass e saiu o novo preço no Brasil. Bomba! O Ultimate agora custa R$120 por mês. Caralho. Ah, como é barato não comprar jogo e assinar serviços. Caralho, meu parceiro.